galera, tudo bem? André Aquiles aqui, canal Falando de Dri, e a ideia do vídeo de hoje é a gente falar por que no pain, no gain é mentira, beleza? Então, antes da gente continuar, não esquece, deixa teu like, taca lá o subscribe e ativa as notificações, assim, quando a gente tiver mais conteúdo, vocês serão avisados, beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando de algo interessante, princípio de Pareto. O que tem a ver princípio de Pareto com no pain, no gain? Primeiro um pouquinho de cultura geral aqui, o que é o princípio de Pareto. Vou ler minha colinha aqui. O princípio de Pareto, também conhecido como regra do 80-20, lei dos poucos vitais, ou princípio de escassez do fator, afirma para muitos eventos aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. O nome do Pareto vem do economista italiano Vilfredo Pareto, e o que tem a ver economia, que M tem a ver economia com corrida ou com um canal de esporte, beleza? Vamos lá. Segundo a revista Runner's World, eles analisaram muita gente correndo e eles têm uma tese, existe uma tese para você que faz esporte, vocês não sabem disso ainda, existe uma tese que fala que se você gastar 20% do tempo em uma zona mais intensa e 80% do treinamento em zona mais tranquila, você é o tipo de pessoa que tem probabilidade de ir muito melhor que uma pessoa que faz 70% do tempo sempre forte ou 100% do tempo super forte. E a gente começa a combater um pouquinho o conceito do no pain, no gain, que no final do dia vem, entrega seu melhor para todos os treinos. No pain, no gain é mentira para gente que corre ou faz endurance de maneira geral, por quê? Porque se você estiver sempre no limite, dificilmente você vai melhorar, tá? E aí a gente já começa com um conceito importante. Então, a gente começa a pensar em Smart Training. Esse aí é o Jack Johnson, meu cachorro. Pela cara dele, dá pra ver que ele não tá muito feliz, tá? Pela foto que eu tirei dele. Mas a ideia aqui é a gente falar de Smart Training. Então, quando a gente fala em Smart Training, não tem nada a ver com jogar detergente no chão e simular uma esteira na tua casa, tá? Para mim o nome disso é desespero, porque você está de quarentena. No entanto, eu tiro o chapéu para ele, que teve muita criatividade para fazer esteira com detergente. Então, a ideia do vídeo não é a gente ficar nisso, e por isso a gente vai para a parte que é de verdade, que é a parte de zona de treinamento, onde a gente vai começar a falar um pouquinho do conceito. Então, vou falar um pouquinho sobre zonas de treinamentos. Vou falar também sobre batimento cardíaco para cada zona. E aí a gente começa a identificar em como eu posso usar o batimento cardíaco e as zonas de treinamento para melhorar a minha corrida. Onde eu consigo ver, por exemplo, zona de treinamento, meu relógio polar, por exemplo, se vocês têm um relógio para corrida, um Garmin, um Fitbit, se vocês têm desses mais moderninhos, se tu tem um relógio, um smartwatch e vê teu treinamento, se você tem o relógio da Apple que te avisa de WhatsApp o dia inteiro e também monitora a tua corrida, ou seja, você vai ter as suas zonas de treinamento sendo monitoradas em algum lugar. As zonas de treinamento normalmente vão trazer aí os seus batimentos cardíacos. E a ideia é a gente passar por cada uma delas antes de falar de distribuição de treinamento e que ele tem a ver o Pareto com a zona de treinamento. E o que eu aprendi também ao longo do tempo, tá? A ideia aqui também é compartilhar um pouquinho, não só de estudo, mas do que eu, experiência pessoal, fui passando. Então, 90 a 110 batimentos, e aqui eu estou falando mais ou menos da configuração do meu relógio. Very light, muito tranquilo. E ele está falando que quando você está aí nessa zona de 90 a 110, você está tranquilinho e está melhorando a sua saúde em geral e está ajudando na recuperação. Já fiz vídeo com o Tritone, se eu não me engano, falando de como se recuperar mais rápido de uma corrida. Essa é a pergunta constante também. E a ideia aqui, galera, é comentar aqui, descanso ativo sempre vai ser a melhor maneira de se recuperar, por exemplo, de uma maratona, de um Ironman. Então a ideia é, se você pode sair para dar uma caminhada, para dar uma trotadinha, para fazer o sangue circular na zona que está mais afetada, principalmente as pernas aí, se a gente está falando de uma maratona, isso vai te ajudar muito e essa é uma zona bacana para estar.
beleza? 110, 130, começamos a andar um pouquinho mais rápido, batimento entre 110 e 130. E eu estou melhorando endurance básico e estou queimando caloria. Então, o que eu estou melhorando? Durabilidade, endurance. Se 60, 70% de força, que quase nada, estou muito tranquilo, estou conversando com meus amigos, estou aproveitando o dia e ainda assim eu estou melhorando a minha parte de durabilidade, aqui a gente já tem uma coisa interessante. Significa que se eu quero melhorar a distância, não necessariamente eu tenho que colocar a minha vida no limite. Então, no pain no gain já começa a ser algo discutível aqui. Quando a gente vem para a parte verde, que é quando eu estou correndo, eu tento, por exemplo, manter bastante, a gente está falando em melhorar a parte aeróbica. Então, 130 a 150 batimentos por minuto, beleza? Melhora a minha parte aeróbica. Ainda consigo conversar com meus companheiros, mas eu estou melhorando. 150 a 170, a gente já tá difícil. Eu já não consigo conversar com meus companheiros e aí eu estou melhorando performance máxima e capacidade, mas para mim essa é uma zona cinzenta. E depois no geral eu vou comentar sobre isso. 150 a 170 batimentos por minuto. E a gente vem para a parte da loucura. 170 a 190 batimentos por minuto no meu caso. E aí a gente está desenvolvendo o máximo de performance e velocidade. A gente não consegue ficar muito tempo aqui. Se você não é o Eliud Kipchoge ou Ian Frodeno, um atleta de alto rendimento, ficar nesse nível por muito tempo é complicado. Beleza? Vamos voltar a ver todo mundo junto. E agora que a gente sabe mais ou menos os batimentos cardíacos por zona, o que eu começo a tentar compartilhar com vocês. Quando a gente fala lá no Pareto, no final do dia eu não vou fazer, ou não deveria pelo menos, tá? Não sei com quem vocês estão treinando, para que vocês estão treinando, mas eu não deveria fazer, sei lá, 21 quilômetros todos os dias da semana. Ou 42 quilômetros todos os dias, tá? Se você não treinou muito, se você não tem preparo para isso, se você faz essa carga sempre, e se você faz, por exemplo, aqui na parte amarela, não é difícil que, se em todo treinamento você se mantém aqui no pain no gain, entre amarelo e vermelho, o que vai acontecer com você? Você vai chegar no seu topo, beleza? E você não vai conseguir avançar muito mais. Por quê? Seu corpo não descansa. Se você não descansa, dificilmente você consegue chegar no vermelho. Se você está todo o tempo no amarelo, quando você tem que fazer treino de tiro, por exemplo, que você deveria estar aqui no vermelho, cara, esquece. Você está cansado, você vai ficar aqui no amarelo. E o seu vermelho vai ser sempre o amarelo. Ou você vai sempre estar entre os dois, mas você chegou no seu limite. Em comparação a isso, o que eu tenho aprendido, por exemplo, eu fiz agora um triatlon distância ITU e a parte de corrida eu tinha que correr 16 km. Acho que eu fiz os melhores 16 km, eu corri aí a 4,45. Só que eu sou um cara médio, eu corro a 5,15 quando eu vou bem. Por que eu fiz 4,45 na média nesses 16 quilômetros? Porque eu venho trabalhando nesse conceito de smart training nos últimas semanas ou meses, que eu estou gastando muito tempo aqui, azul, verde, e quando eu vou treinar tiro, eu estou tentando estar aqui o tempo todo. Então, tiro 90 a 100%, entregando meu máximo, ali, cansando. Mas isso é um dia da semana. Esse outro cara, que é o meu longo, 21, 23 quilômetros, eu estou aqui nessa parte, tranquilo, aproveitando, escutando música, tirando onda, falando com meus amigos. Então a ideia e um pouco do que eu queria compartilhar é como eu consegui melhorar aí em 15, 30 segundos a minha corrida numa competição, fazendo algo. Bom, basicamente o que eu fiz foi a regra do Pareto. Comecei a gastar mais tempo aqui e menos tempo aqui. Cada vez mais eu aproveito a rotina de treinamento porque eu não me cobro tanto, eu não me exijo tanto, mas tem alguns momentos pontuais que eu me exijo e esse é o momento para mim que é onde a magia existe, que é onde eu consigo melhorar de maneira exponencial. Então, aqui a ideia do Pareto e qual é a correlação do Pareto com o treinamento para vocês que eu queria trazer era justamente essa. Se você vai treinar, e porque muita gente fala quer correr mais rápido, tiro. Por que tiro? Mas tiro da maneira correta, que o seu longo deveria estar tranquilo.
e o seu tiro deveria estar incrível. Não faça muitos treinos de tiro. Regule a sua carga de treinamento para sempre ficar nesse 80-20 e eu garanto que a tendência é que vocês melhorem. Se vocês já seguem, fantástico. Se vocês não seguem, provem. E vocês vão ver que tem uma correlação interessante e que é algo bem bacana o resultado que você vai ter. Além disso, eu sempre gosto de trazer mais conteúdo aqui. Então tem o Stephen Siller, tem esse TEDx que vale a pena ver. Se vocês não veem, o TED é algumas apresentações que algumas pessoas falam. E esse cara, ele é muito bacana, beleza? Para não falar nenhum palavrão aqui. Mas o que é legal dele ele é um cara que treina atletas de alto rendimento há muito tempo, ele é PhD nisso, e ele fala, inclusive é um pouco mais radical, ele não fala de 80-20, ele fala de 90-10. E ele fala como que uma pessoa normal pode treinar como o melhor atleta de endurance do mundo. E ele fala um pouco do que tem por trás disso nesse TED. Eu deixo o link aqui também para vocês poderem dar uma revisada. Mas a ideia do vídeo era basicamente essa, beleza, galera? E espero que não tenha ficado muito longo, muito chato, ou que o tema tenha sido chato e no final eu perdi vocês. Espero que vocês tenham ficado até o final. Não esquece, se tu não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha isso aí no grupo de WhatsApp da galerinha que corre e vocês não tem nada a perder com isso, beleza? E lá no Instagram a gente tá falando de treino, no Facebook também. Deixa aí na descrição também o link para vocês. Beleza, galera? Sempre tem conteúdo toda semana. E essa era a ideia desse vídeo. Valeu!